A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha cristã, estamos aqui para mais um vídeo de apologética. E hoje esse vídeo vai dar o que falar. Porque hoje nós vamos apresentar duas visões. A visão católica e a visão protestante, né, dos gestos diante das imagens e de joelhos. Vamos com a mentalidade protestante e vamos com a mentalidade católica, que não é a mentalidade católica, a doutrina católica versus mentalidade protestante, porque foi criada, né, por homens. Por isso, mentalidade protestante. O que não foi criado por homens, mas por um Deus, é doutrina católica, é a doutrina da igreja fundada por Cristo, pelo próprio Jesus Cristo. E eu vou mostrar a confusão que eles fazem. Mas vamos mostrar dois versículos. Vamos fazer esse estudo apologético em dois versículos. Você está vendo aqui, estamos em Isaías 44, versículo 9, os mais conhecedores nessa passagem como os adoradores de ídolos de Sátira. Você está aqui embaixo, eu estou aqui com a Bíblia protestante, a linguagem de hoje está aqui do meu lado, para nós vermos, e eu vou mostrar nela a própria mentira protestante, o próprio erro protestante. Não é? Veja que eles pegam os versículos parte A, às vezes eles pegam a parte B, o versículo às vezes vai até a parte C, eles pegam o meio do versículo para adulterar, ou a parte A do versículo para adulterar, a parte final do versículo para mentir, para deturpar. Essa é a tática protestante. Isso é que os protestantes sempre fazem. Lá embaixo você está vendo, contribua com esse apostolado, o Pix, né? Contribua com esse apostolado, pixtabira674@gmail.com. Está no nome da minha esposa Mariana. Está no nome da minha esposa Juliana, Maria Juliana de Lima Jacinto. Contribua, nos ajude, né? Que Deus lhe retribua a dádiva. Vamos lá, o versículo 9 aqui do 44 de Isaías, só esse versículo e o 17. O ágape protestante, versículo 17. Vamos lá. E vou mostrar a mentalidade protestante que você não conhece. Porque eu fui protestante e aqui vou dar uma de protestante no versículo. Mas eu vou pegar dar uma de protestante para eles pegar e cortar e mostrar que eu sou protestante. Olha, eles fazem isso. Olha, o cara disse que é católico, mas é protestante. Eles cortam, mas se eu souber quem pegou o vídeo meu, o YouTube mandar a notificação que alguém postou o vídeo meu, sem minha ordem, ó. Já sabe o que vai acontecer, né? Eu conheço muito bem as normas aqui da casa. Vamos lá. Os fabricantes de ídolos. Vocês sabem como é que está na Bíblia deles? Os fabricantes de imagens. Nada são suas preciosas obras, nada valem. Está falando de quê? De ídolos. Para a confusão deles, suas testemunhas não sabem ver, senão não sabem ver nem compreender. É o que eles dizem com os católicos, que é a mentalidade protestante, adulterando o termo ídolo para imagem. Tá aqui. Bíblia linguagem de hoje, protestante. Tá aqui. No versículo 9 está a imagem aqui de rosa. Aqui, ó, acima do meu dedo de rosa. Adulterado para imagem. E aí, eles vão trabalhando nessa adulteração. Eles adulteram o texto, todo o texto, tirando o termo ídolo, porque no grego, imagem, a imagem, quando é uma imagem sacra, quando é uma imagem que não é nem sacra, mas como aquela de César, que não é uma imagem sacra, estava na moeda, não é, e nem ídolo, aí é apenas uma imagem comum. Eles transformam também as imagens comuns em ídolo. Ídolo e deuses. Eles colocam no termo, eles substituem. E então, o que é que eles fazem? Para poder chegar no 17 e receber uma tacada. O que, irmão Fábio? Isso mesmo. Para quando o texto chegar no 17, mentir.
E eu vou mostrar. No grego, ícone. Olha a adulteração que eles fazem. No grego o termo imagem, quando se refere a imagens comuns e a imagens sacras, está ícone. No grego aparece o termo ícone. Quando é para ídolo, deuses falsos, aparece o termo ídolo. Ídolo. Então existem essas duas colocações. As imagens sacras no grego é ícone, não é? E a imagem que traz a glória para si mesmo, ídolo. Aí o protestantismo fez essa confusão todinha com as Bíblias deles, transformando o ídolo em imagem. Eles transformam ídolo em ícone. Veja que eles mesmos estão se condenando, como o primeiro Papa escreveu na sua segunda carta, 3,16, deturpo para suas próprias condenações, eles mesmos estão dando o próprio tiro no pé. Porque, veja, o que é idolatria? Idolatria é mudar a identidade da imagem. É pegar uma imagem comum e transformá-la num Deus. E dizer, eis aqui declaramos, é um Deus. O que foi que eles fizeram com o bezerro de ouro? Era o quê? Qual era a identidade do bezerro? Daquela imagem que eles fizeram do Egito? Bezerro, um touro. Mas eles mudaram a identidade para um Deus, para Deus. Aí tornou-se ídolo. Tornou-se idolatria. Todas as Bíblias que existem, vai estar esse termo aqui, ó. No final lá, um Deus em minúsculo. Por isso é idolatria, veja. Com a sobra faz um Deus, aparece um Deus em minúsculo. E na deles eles vão colocando o quê? Em imagem. Um ídolo. Aí diz um Deus. Para dizer que a imagem é um Deus, dentro do qual se prostra para adorá-lo. Pronto, aí termina. Para o protestantismo. Aqui termina. Veja, o protestantismo faz um ídolo, ou seja, faz uma imagem que é um Deus e se prostra diante dela para orar. Veja a maldade, meus irmãos. Veja a maldade. Se no finalzinho diz assim, salva-me, olha assim, ó, a oração é, salva-me, aí no finalzinho diz, tu és meu Deus. Ele está chamando a imagem de Deus ou não? Sim. Ele trocou a imagem de um ídolo, que era os ídolos de Sátera, os adoradores de Sátera, eles adoravam os deuses mesopotâmios, e então eles davam, inclusive a Dagon, deus das águas, o nome de um deus. Dagon é um deus. Olha só, veja aí, ó. Olha o que diz, que eu falei para vocês. Com a sobra faz uma imagem. Aí está escrito um Deus em minúsculo. Isto é, um Deus. Aqui está dizendo que a imagem é um Deus. Veja a idolatria protestante. É isso que eu estou querendo que vocês entendam. Que eles ensinam verdadeiramente, adulteram verdadeiramente para serem esses credores, eles mesmos esses credores, na própria mentira deles, porque quantos não vão ler isso aqui? E o que é pior, católicos comprando essa Bíblia vendidas pelas paulinas. Vendidas pelas paulinas, essa falsa Bíblia aqui. Esse falso livro aqui. Ó. Com a sobra faz uma imagem. Aí para com a imagem, faz reviravolta. Para com a imagem, isto é um Deus em minúsculo. Está dizendo que essa imagem é um Deus em minúsculo. Não diz, faz um Deus, um ídolo. Não diz isso. Veja que eles tiram o termo ídolo. Que é ídolo. O ídolo, né? Aqui não aparece o termo imagem. Está como no original. Está como no grego. Porque no grego está o quê? Do mesmo jeito. Com a sobra faz
um ídolo. Ave Maria diz ali, faz um Deus. Isto é, um ídolo. Poderia. Mas aqui não, é o que diz. Faz uma imagem, que é um Deus. Está dizendo que todas as imagens, com essa afirmação, eles querem dizer que todas as imagens são Deus, incluindo os ícones em grego. Ícone em grego é uma coisa, ídolo em grego é outra coisa. Vocês entendem a confusão que eles fazem? Você consegue entender a cabeça de um protestante? Só quem foi protestante como eu fui, para poder entender a mentalidade doentia, desmiolada protestante. Vocês estão entendendo? Olha aqui como se segue, ó. Isto é, um Deus, depois fica de joelhos, olha só, depois fica de joelhos e a adora. Sim, fica de joelhos, aqui está dizendo, né? Veja que aí aparece o termo do qual se prostra para adorar, certo? Fica de joelhos para adorar. De que maneira vai adorar? Adora, dizendo, tu és o meu Deus. Aí está. Eles mesmos dão tiro no próprio pé. Adora dizendo, que jeito é a adoração? Tu és o meu Deus. Certamente chamando Dagon, outros ídolos mesopotâmios, de Deus. Porque eram vários deuses. Eram vários deuses. Dagon era um deus. Hélio, no Egito, Hélio era o deus do sol. Tinha o deus das águas, os deuses do céu, os deuses da terra. Um deus para cada coisa. Só que um deus em minúsculo. Que é o quê? Um ídolo. Esse deus em hebraico, em grego, é ídolo. Esse deus em minúsculo. Mas aí o protestantismo... Veja que a Bíblia protestante está mais explicada do que a nossa. Se ajoelha diante dele para adorar, orando. Tu és o meu Deus. Veja só, é o que nós vemos, tanto no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, perdão, de Apocalipse, como no capítulo 19, que é a mesma coisa. Quando São João diz que se prostrou diante do anjo para adorá-lo. E certamente quando ele se prostrar, ia reconhecê-lo como um Deus. Porque a própria Bíblia protestante está dizendo, mais explicado que a católica, que na parte B, se prostra para adorar, se ajoelha para se adorar, se ajoelha para adorar, orando. Tu és o meu Deus, como está ali no finzinho, ó. Tu és o meu Deus. Aí está a mudança da identidade da imagem. Entendeu? Aplicaram à criatura o nome de Criador. Sabedoria capítulo 13, versículo 4 em diante. Chamaram a criatura, deram o nome incorruptível à criatura que é corruptível. Deram o nome incorruptível à criatura que é corruptível. De Deus. Chamaram as estrelas, as esferas estreladas, chamaram o sol, chamaram a lua, planetas, o fogo de Deus. Você está vendo aqui a mentalidade protestante. Então, para o protestante, o versículo termina aqui. Ó. A parte A do versículo, para o protestante, veja, com a sobra faz uma imagem que é um Deus. Então, logo quando ela olha para uma imagem, aqui tem a de Jesus pequenininha aqui no terço, ó. Então, quando eles olham com a mentalidade ensinada, pela mentalidade protestante ensinada, quando olha para uma imagem dessa, aí já é um Deus. Não é o Deus verdadeiro, não é o Jesus verdadeiro, na mentalidade protestante. Na mentalidade protestante, não na mentalidade bíblica, no pensamento bíblico, nem no raciocínio bíblico, não. É na mentalidade protestante. Veja, faz um Deus, aí já para aqui, já para por aqui, pronto. Já acabou o versículo.
Se o resultado do versículo está no final. Está lá, salva-me, tu és o meu Deus, chamando um Deus em minúsculo. Um Deus em minúsculo. Quem passou na cruz do Calvário foi o Deus maiúsculo, foi o Deus minúsculo não, senhores protestantes. Olha só. Depois fica de joelhos e adora. E adora, aí eles põem o quê? E adora, eles põem prostra para adorá-lo, dizendo, 2 pontos, porque aí é o que vem na frente. Como é que se adora? Salva-me, tu és o meu Deus. Aí reconhecendo a identidade da imagem como um Deus, trocando a identidade da imagem como um Deus. Mas o protestante coloca um ponto final. Veja, se prostra para adorar. Ponto final. Está errado. Colocação errada do português aqui. Porque ele coloca o ponto final e se prostra a imagem que é um Deus. Aí se ajoelha para adorar. Ponto final. Aí a parte isolada do versículo é: e faz esta imagem, e faz esta oração. Tu és o meu Deus, salva-me. E faz esta oração para dizer que ele já está adorando por se ajoelhar. Depois ele faz uma oração distinta, separada da parte A do versículo. Eles incluem, se ajoelha para adorar, o meio do versículo com a parte A. Aí a parte B do versículo final fica isolado. Para dizer que é completamente diferente. Meus irmãos, a maldade protestante ela é sem tamanho. A maldade protestante ela é diabólica, é satânica, ela pertence à hiena. Vejam só. Aí faz esta oração dizendo, tu és o meu Deus. Aí está. As colocações dos pontos, não sou ex em português, sou semi-analfabeto, mas sei o suficiente, ensinado por minha esposa, que isso está errado. Isso está errado. E veja que até no finalzinho diz assim, ó, tu és o meu Deus. Essa é o momento da adoração. Esse é o momento da idolatria. Quando ele reconhece a imagem, um Deus. Está dizendo que a imagem é o seu Deus. Que o ídolo, aliás, é o seu Deus. Porque um ídolo não é somente uma imagem de um dragão, do sol, da lua, das estrelas, não é? De alguma coisa. Como adoravam o crocodilo gigante lá na Babilônia, que Daniel destruiu, matou, com um mato venenoso. Então, por que que não tem isso na Bíblia protestante? Por que que tiraram o capítulo 14 de Daniel? Para mostrar que o ídolo é apenas uma imagem. E aí está a confusão e o angu que eles fizeram do termo grego. O sarapatel, a salada, a misturada que fizeram, a mistureba e a cachaçada, não é? Com o termo grego de ícone e ídolo. E eles transformam ícone em ídolo. Porque o protestantismo não é de Deus, nunca foi e nunca vai ser. Veio diretamente do coração de Lúcifer. Para os católicos, a idolatria aqui está lá no final. Está lá no final. Tu és meu Deus. Chamar a imagem de Dagon de Deus. Chamar a imagem de Dagon de Deus, que era a imagem de um dragão. Dagon, dragão. Imagem de um dragão. De Deus. Um Deus em minúsculo. Mas para eles não. O intuito protestante é só acusar os católicos, dizer que isso aqui é os católicos. Aqui está se prostrar diante de um dragão, do Deus das águas, e dizer para eles, Deus das águas, o crocodilo gigante, não é? A lenda da época mesopotâmica, egípcia,
Veja só. O católico diante das imagens como é. Veja, meus irmãos, o católico diante das imagens como é. Nós vimos no 44:17 de Isaías, diante de um ídolo, de um Deus, ídolo, de um Deus, ídolo. O termo idolatria, o termo latria é adoração. Ídolo, adoração, ídolo. Então, idolatria, adoração de ídolos. Latria é adoração, em grego. Agora veja diante de um ícone. Você viu lá, diante de um ídolo. Agora você vai ver aqui diante de um ícone. E se você quer ver mais, você vai pegar Números capítulo 10, versículo 35, e você vai ver o próprio Moisés chamando esse ícone de Senhor. Quem é o Senhor dele? Deus. Chamando o ícone de Deus. E aqui estão as imagens dos católicos. Ícones. Há uma diferença muito grande. De ícone para ídolo. Há um abismo de diferença. Um abismo infinito. Veja só. Vamos lá, versículo 6. Josué 7:6. Veja. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se. Ou seja, se ajoelhou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor, diante da caixa com a imagem dos dois querubins em cima, diante da arca do Senhor. Isso é ícone. Veja que não aparece diante de um Deus, diante de um ídolo. Não tem. Vocês repararam? Não tem. Tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó suas cabeças. Vocês estão vendo a diferença? De se prostrar diante de um ídolo e se prostrar diante de um ícone. E que o protestantismo faz o angu de todos, é tudo ídolo, ícone, é tudo ídolo, ídolos, é tudo deuses falsos, é tudo... Veja só. Então, para o protestantismo, aqui também Josué cometeu uma idolatria, porque ele se ajoelhou, se prostrou diante da arca da aliança com dois anjos em cima. Com a imagem de dois querubins em cima. Está lá em Hebreus 9:5. Em cima da arca da aliança, diz Hebreu protestante, linguagem de hoje, em cima da arca da aliança estavam as imagens dos dois querubins representando a glória de Deus. Porque é a imagem do que está no céu, glória. E os santos estão onde? No céu, glória. A Virgem Maria e Jesus estão onde? No céu, glória. Ei! Cadê a idolatria aqui? Não, a idolatria é rezar, porque aqui está dizendo que se ajoelhou para adorar orando. Ah, é porque aí, irmão Fábio, o protestante pode dizer, não, ele só se prostrou. E aí prostrar não é adorar. Não é. Prostrar não é adorar. Quem aqui está dizendo, e se prostrou diante do ídolo, do Deus, para adorar. E adorar é a oração. É mesmo? É mesmo, senhores protestantes? Olha o certo, ó. Ó. O 7. A oração que Josué e os anciãos vão fazer diante de Deus agora. Dentro da arca. Porque onde está o ícone está a presença de Deus. Porque o ícone aponta para Deus. Deus curou no 21, verso 6. Quem olhava para a imagem era salvo. Porque Deus salva através dos ícones. Deus cura através dos ícones. Sabedoria 16, 7. Não era o objeto que curava, mas tu, Senhor, que cura quando se volta para o ícone. E aí o ícone pode se transformar em ídolo, porque eles pegaram a serpente de bronze, que era um ícone, e transformaram em um Deus quando eles colocaram
Trocaram a identidade da serpente para Neustã. O que significa Neustã? Deusa da fecundidade. Eles disseram, agora não é mais serpente, agora é a deusa. E nós, veja só. Aí o rei já manda quebrar. Aí Josué se ajoelha com os anciãos diante da Arca da Aliança, com os 2 querubins em cima, com as 2 imagens dos 2 querubins. E aí começa a orar. Aqui, ó. A oração, ó. Ah, Senhor! Clamou Josué! Pacata! E aqui está dizendo, eu estou com a Bíblia protestante, dos adoradores de Sátera, que se ajoelhou diante da imagem para adorar, fazendo esta oração. Aqui está, prostrado, Josué, não é idolatria. Porque a idolatria seria se prostrar? Não. Aqui no centro está a oração feita de joelhos prostrados diante do ícone. Fazer a oração também diante da imagem do ícone é idolatria? Não. E como então Josué teria cometido uma idolatria? Se Josué dissesse, agora a Arca da Aliança não traz mais a presença de Deus, como fizeram com a serpente. A Arca da Aliança de hoje em diante agora será... colocava outro nome referente a um Deus. Por exemplo, se ele dissesse, agora é Baal. Está aí a idolatria. Seria assim. Para o ícone se transformar num ídolo. E aí Deus já não responde mais por esse ícone. Deus já não age mais por esse ícone, como agia lá no 21 de Números, pela serpente de bronze. Que era mordido por uma serpente, olhava para a outra serpente de bronze, na haste, símbolo da cruz, do madeiro, era curado. Mas aí quando mudaram a identidade para a deusa da fecundidade, aí Deus já não mais fazia mais nada. Vocês estão entendendo? Aqui está o católico dentro das imagens. Aqui está a visão católica dentro das imagens. E repito, capítulo 10, versículo... Vocês sabem que a nuvem aqui é aquela mesma nuvem que aparece na transfiguração do Senhor. No capítulo 17 de Mateus, versículo 5, da nuvem saía raios. E saiu a voz de Deus. São Tomás de Aquino, maior doutor da igreja, diz que ali estava a Trindade na transfiguração do Senhor. Jesus no Filho, no homem, na transfiguração, o Cristo, a nuvem, o Espírito Santo, e a voz que sai da nuvem, a voz do Pai. E essa nuvem estava na Arca da Aliança. A nuvem, a presença de Deus, vou mostrar para vocês que os três são um. O Espírito, a nuvem do Senhor, veja, o Espírito do Senhor. A nuvem era o Espírito Santo, a nuvem luminosa que seguia todo esse povo. E aí nós vamos ver que quando João Batista diz, ele vos batizará no Espírito Santo, e aí confirma o sacramento do batismo. Em 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 2, Paulo diz, todos foram em Moisés batizados na nuvem. Essa nuvem aqui. Porque é o batismo no Espírito Santo, o batismo na nuvem. É o sacramento do batismo, daqui sai água. Daqui sai fogo. Por que o Espírito Santo estava onde estava a arca? Porque o Espírito Santo estava onde estava a presença de Deus com o seu povo. Porque já preparava, veja. E aí com o ícone está a presença do Espírito Santo, está a presença de Deus no ícone. Com o ícone, porque esse ícone está apontando para a Trindade. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia. Quando partia do acampamento. Ó, versículo 35 agora. 35 aqui, ó. Quando a arca se levantava, Moisés dizia, levantai-vos, Senhor. Olha o S maiúsculo. Quem é esse Senhor ali? Deus. Veja, quando a arca se levantava, a caixa, a imagem, com os dois querubins, se levantava, Moisés dizia, se levanta, Senhor, porque és tu, erguendo-se. Aí, chamando a arca, chamando a caixa com as duas imagens de Senhor. Quem é esse Senhor aqui? Deus.
E aonde está a nuvem, aonde está a presença do Espírito Santo. Então, com o ícone está a presença de Deus, com o ídolo do diabo. Com todo o protestantismo. Quando a arca se levantava, Moisés orava: levantai-vos, Senhor, do mesmo jeito de Josué. Sejam dispersos os vossos inimigos, olha a oração diante da arca. Chamando a arca de Senhor e orando diante da arca. Fujam de vossa face os que vos aborrecem. Aí está. Irmão, mais claro do que isso não canta um galo. Veja que está a presença do Espírito Santo aí. Oh meu Deus, custa entender uma coisa tão forte como essa. Quando, porém, parava a arca, Moisés orava. Uma Bíblia mais clara, Moisés orava: voltai, Senhor, para a imensa multidão de Israel. Intercedendo pelo povo diante da arca. Da caixa dourada com as duas imagens dos dois querem assim. Aqui está o pensamento católico. De se voltar para os ícones. E aí os protestantes dizem que ícone é o mesmo ídolo. O ídolo não é o ícone. Repito, há um abismo entre ícone e ídolo. Tá todos os gestos. Eu disse que ia mostrar o pensamento protestante dentro das imagens e o pensamento católico dentro das imagens. O católico, por menos conhecimento que tenha, nunca chamou a imagem de Nossa Senhora de deusa, nunca chamou a imagem de São Francisco de um deus, nunca chamou a imagem de Santo Antônio de um deus. Mas aprecia e venera como fez esses homens de Deus, o líder, dois líderes, porque Josué, no 6:7, Moisés já tinha morrido, já era ele na liderança. Olha o que os líderes de Deus fazem. E eu mostrei para vocês a diferença. Diante de um ídolo, chamando de Deus. Tu és o meu Deus. Você viu aí? Os adoradores de Satanás, lá no capítulo 44 de Isaías, versículo 17. Está aqui. E aqui chamando de Deus, mas chamando o ícone. Chamando de Deus um ídolo, está aqui. Idolatria. Chamando de Deus um ídolo, idolatria. Chamando de Deus um ícone, não é idolatria. É a própria presença de Deus, porque aqui está Deus na nuvem, que é o próprio Espírito Santo, a nuvem do Senhor. Ei! Pácata! Couro pelo sovaco. Oh, não. Mas claro de que é isso, não canta um galo. Meus irmãos, não esqueça aquele like, meta o dedo no like até o bichinho ficar branco. E mais uma vez lembrando lá embaixo o Pix, nos ajude e Deus lhe abençoe hoje e sempre. Amém.